Ele falava que se o Lula ele levar a próxima eleição, aí ele teria um início desse quarto mandato dele numa fase Dilma. Porque se a gente pensa no que o governo está fazendo, né? O que um governo costuma seguir é, ele pega os primeiros anos pós-eleição para adotar medidas que são impopulares, como, por exemplo, uma reforma da Previdência que foi feita na época do Bolsonaro, que é altamente impopular, mas era necessário ser feito. Inclusive, está se tornando necessário novamente, né? Que o pessoal está envelhecendo rápido, tendo menos filhos. E aí depois, no final, ele libera o caixa para ver se ele consegue garantir uma reeleição ou a eleição de um sucessor. Essa é a trajetória normal. E aí aqui no Brasil o que a gente viu é que logo após o governo Bolsonaro veio o governo Lula que falou, não, o Bolsonaro foi muito irresponsável do ponto de vista fiscal, então eu quero uma licença para gastar muito e ser responsável igual nessa transição. Foi o que primeiro aconteceu. Eu vi uns comentários do tipo, inverteu, né? Tá gastando mais agora, vai ter que gastar menos depois. Eu falei, então não tem inversão. Porque perto da eleição, o governo sempre vai gastar mais. E o que eu acho é que o Lula ele vai manter a aposta que ele está seguindo agora e vai dobrar se for preciso. Então, o que a gente viu já esse ano é um aumento do mínimo de 7,5%, então um aumento acima do IPCA. A gente vê proposta de reajuste de servidores públicos. A gente está vendo um número de 54 milhões de pessoas no Bolsa Família. E aí esse cara evita pegar um emprego formal, porque senão ele pode perder o benefício. E em termos de popularidade, não dá pra gente falar que a popularidade do Lula tá ruim. É que é muito difícil você divulgar uma pesquisa em rede social, porque tem sempre o viés do público que acompanha a gente, né? Então, quando eu boto lá uma pesquisa que mostra que o Lula ele tá com uma popularidade interessante, aí o pessoal que me segue, a maioria de direita, vai lá e fala, se vendeu, né? Caiu o Pix. Umas coisas assim. Então, na Austrália eu já sou petista, né? Porque eu mostrei a realidade. Porque, de fato, se você vai no Nordeste, vai no Norte do Brasil principalmente, a popularidade do presidente, ela é alta. Então, se a gente pensa nisso, ó, que ele vai continuar gastando mais para manter a popularidade, porque o sucesso político, isso não é só no Brasil, em qualquer país, ele não vem do controle da máquina de imprimir dinheiro, ele vem do seu uso. Então, quanto mais você usa, mais popular você se torna. E quando a consequência disso chega, é muito fácil, basta culpar o empreendedor, basta culpar a Faria Lima. O dólar bateu 6 porque é especulação do mercado financeiro. E para muita gente essa história cola. Então, eu não vejo que a gente vai entrar num buraco agora, mas se em 2026 a gente continuar com o mesmo rumo político, aí eu acho que sim, isso pode vir a acontecer. Inclusive, a bolsa tá barata. Todo mundo pergunta, pô, você tá muito animado com a bolsa barata? Eu falo, cara, ela tá barata, mas eu acho que ela vai permanecer barata em 2025. Porque essa semelhança que você colocou entre governo atual e Dilma II, quando que a bolsa, que estava muito barata no final do governo Dilma, ela começou a subir? Foi quando a gente começou a achar que o impeachment iria se tornar realidade. Não foi, ó, teve impeachment, a bolsa subiu. Ela começou a subir de maneira antecipada, quando ficou cada vez mais claro que o impeachment iria acontecer. Então, o que garantiu uma mudança no preço dos ativos não foi uma mudança econômica, foi uma mudança inicialmente política, que levou uma condução da economia de maneira diferente no governo Temer, um governo que foi reformista, que ele conseguiu aprovar a reforma trabalhista, que ele aprovou o teto de gastos, que foi criado em 2016 e era para estar válido até 2026. A gente não conseguiu chegar até o final do teto de gastos antes, a gente acabou com ele com o novo arcabouço fiscal. E ali você teve um bull market que durou de 16 até 21. Então, para que a gente veja uma reprecificação da bolsa, não estou falando que tem que trocar trocou o governante automaticamente isso acontece. Mas tem que trocar a maneira como o Brasil está sendo conduzida hoje. E aí a gente pode ver uma reprecificação. Então, por exemplo, em 2026, eu acho que o dólar pode voltar para baixo de 6, 5 e alguma coisa, só por conta de pesquisas que podem indicar que a gente vai ter uma mudança de governo. Agora, se você me pergunta, você acha que de fato a gente vai ter uma mudança de governo? Aí eu já não sei, porque acho difícil, sabe? Se a economia não piorar muito do governo atual sair. Tendo a máquina pública, você pode olhar que é uma tendência de não reeleição no mundo, né? Mas tendo a máquina pública aqui no Brasil, acho difícil o PT perder, viu? Cara, eu acho que assim, ele só perde popularidade a hora que isso chega e impacta. Porque assim, se você for pensar, as pessoas que investem e tudo mais, elas têm uma perspectiva mais negativa. Mas por quê? É perspectiva, isso está embutido no preço. Então quando você vê a bolsa caindo, você vê o juro futuro subindo, você vê o dólar subindo, você fala, alguma coisa, cara, tá errada, né? Só que isso não impactou a grande
parte da população. Isso só chega na população quando isso vai se refletir na atividade, quando isso se reflete na inflação. Os dados de economia real ainda são dados muito positivos, porque estão colhendo os benefícios de todo esse impulso fiscal que foi dado, especialmente ao longo de 23. E, essa semana eu discuti com uma pessoa no meu Instagram, porque ele falou assim, e por que você não fala da surpresa positiva com o PIB, do que o mercado esperava? Eu falava, olha, é muito simples eu te explicar a surpresa positiva com o PIB. Se você esperava um déficit zero público e você tem um déficit de 80 bilhões de reais, você precisa entender que gastaram 80 bilhões de reais a mais. Logo, você pegar uma equação simples do PIB é consumo, mais gastos do governo, mais investimento, mais investimento, mais delta X de balança comercial. Balança comercial. Você gastou mais, no final das contas você tem um PIB maior. Ponto final. Então é fácil você explicar a atividade econômica mais alta no curto prazo. Só que isso não se reflete ainda na atividade econômica. E quando que foi que a Dilma perdeu popularidade ao ponto de ser possível realizar um impeachment? Foi quando a gente colheu 2 anos de PIB negativo de 3%. E eu não acho também que a gente vai colher o PIB negativo agora no próximo ano e nem em 2026. E quiçá uma inflação tão elevada ao ponto de, sim, esmagar a popularidade. Agora o IBGE acabou de divulgar a inflação de dezembro. No Brasil, 2024, a inflação foi de 4,83. Acima do teto da meta do Banco Central, que era 4,5. O centro da meta é 3, mas veio em 4,83. Só que, historicamente, para o Brasil... É baixa. É baixa, cara. 4,83. Então, isso não vai incomodar a população. Você pode até ver no noticiário e tudo mais, inflação fica acima do teto da meta do Banco Central, mas a população está habituada com esse nível de reajuste de preço. Não acho que é algo extremamente impopular. Pode ficar um pouco pior em 2025? Sim. A previsão da XP, por exemplo, soltou essa semana também, de IPCA para 2025, é de 6,1. Mas, de novo, na Dilma a gente teve inflação de 6. Não foi isso que deteriorou. Deteriorou o PIB extremamente negativo e a inflação acima de 10% acumulada em 12 meses. Sim. Aí você começa a ter reajuste de preço de alimentos acima de 20. Você começa a ter um nível de precificação em alguns bens que são mais populares extremamente elevados em um período de 1 ano. Nessa época que a Dilma teve essa inflação de 2 dígitos, com acima de 10%, eu fui pesquisar os países no mundo e aí eu tive que tirar os países da África todos, porque lá é muito normal ter uma inflação tão alta assim. Mas os países no restante do mundo, principalmente a Europa, né, e a Ásia, assim, a parte que é mais acompanhada, quais tinham naquela mesma época, porque era uma época onde o mundo estava indo muito bem, inflação de 2 dígitos. Eu só encontrei na época 5 países. Era Rússia e Ucrânia, que já estavam em guerra por conta da Crimeia. Você tinha Venezuela, que na época tinha uma inflação abaixo de 100%, e a Argentina, que tinha uma inflação de 20%, e depois vinha o Brasil com uma inflação de 10%. Aí você vê depois para onde foi a inflação da Argentina, né? Em tão pouco tempo, e você vê como a inflação ela pode se deteriorar rapidamente. Então a gente tem inflação de 5% no ano seguinte pode vir 10%? Pode. Inclusive, eu acho que no Brasil a gente vai ter que ter inflação alta durante um tempo para resolver a questão fiscal. Porque a maneira de você reduzir dívida pública que a gente tem aqui é essa, cara. Deixa a inflação comer solta uns anos e aí a dívida em si ela vai voltar para patamares mais comportados. Inclusive, na época da pandemia foi o que aconteceu. Eu lembro que na pandemia eu falei, cara, fudeu. O governo vai gastar muito mais do que arrecada, essa dívida pública vai explodir, daqui a pouco tem 100% do PIB. Mas não, porque botaram a Selic a 2, deixou um tempão lá, a inflação também foi a 10%. Então a relação dívida-PIB ela se tornou equilibrada. Porque se o dinheiro vale menos, pagar uma dívida que você fez fica mais barato. Então vamos supor, o cara que financiou uma casa lá no Minha Casa Minha Vida e paga 6% de juros. Cara, se a inflação vem 6%, o juro daquele não tá pago. Tá zero. Tá zero. Se a inflação explode, a casa dele tá quitada. E tá ganhando dinheiro para financiar. Exatamente. Então, uma inflação muito alta, ela acaba com a dívida pública de um país. Você pega o Milei agora, ele tem 0 problema com dívida pública. Porque os governos anteriores acabaram com o valor da moeda, então a dívida pública interna, ela é baixa. A externa, que pega, né? Porque ele pode imprimir muito peso, o governo pode fazer, mas não pode imprimir nenhum dólar. Então aí pega. E aqui no Brasil a gente não tem problema com dívida externa hoje, o problema é a dívida interna, que está crescendo muito. Então é uma maneira de você equilibrar as coisas. Cara, em algum momento a gente vai deixar a inflação correr solta. Quando que isso vai acontecer? Eu não sei, mas eu acho que não vai ser daqui a tanto tempo assim pela trajetória...